Lux. Esse vídeo aqui ele vai ser bem especial. Eu não sei nem como começar ele, não sei nem como gravar ele, como falar aqui na frente de vocês. Mas de quem estiver vendo esse vídeo aí, seja uma, duas, três pessoas, eu nunca botei muita fé nesse canal aqui. Eu não botava fé que isso ia chegar nesse ponto, mas é oficial. Eu encontrei com o Fresh no show de rock. Não é IA, não é imagem gerada, não é Photoshop, é real. Isso realmente aconteceu. E cara, foi uma experiência mágica, sério. Eu não sei nem como descrever isso. Eu lembro que eu conheci o Colônia Contra-Ataca e o canal do Fresh, o Freshnet, quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade. Eu assistia muito eles, eu acompanhava eles todos os dias. Teve uma época no Covid que eu só assistia eles. Claro, eu também assisti outras coisas que estavam na trend, como Friday Night Funkin', ou então, sei lá, às vezes Murder Drones, Amazing Digital Circus, que apareceu agora, enfim. De uns tempos pra cá, eu era muito fã deles, mas eu acabei parando de acompanhar, sabe? As coisas mudaram, os tempos mudaram, e assim, eu realmente não esperava que isso fosse acontecer, porque era como um sonho, sabe? Tipo, eu vi ele em muitos vídeos, ele era um dos meus personagens prediletos do FFG, do Freaking Fucking Games. E assim, meio que era como um sonho distante, sabe? Era tipo, eu nunca vou encontrar com esse cara, ele mora muito longe de mim, ele tá muito longe de mim, isso não vai ser possível, isso nunca vai acontecer. Aí de repente aconteceu. Pra contextualizar como é que foi que isso aconteceu, eu basicamente fui num show de rock, 17 de março, que era um show de rock que eu não sabia que o Fresh ia aparecer na hora. Era basicamente um show de rock em que ia ter um monte de bandas covers tocando. E acabou que teve uns cosplays também, teve muito cosplayer da Rizzy, cosplayer da Rotal, cosplayer da Vi, da Kathleen, da Jinx, e enfim, basicamente eu tirei foto com todos eles. Eu sou louco, eu sou maluco. Na hora de fazer um amigo novo eu sou tímido, eu sou recluso, eu não quero falar nem nada. Mas na hora de que aparece uma cosplayer bonita, eu vou imediatamente, posso tirar foto com você? Mas basicamente eu encontrei com o Fresh num show de rock, era um show de rock de cosplays. Eu não sabia que ele tava de Michael Myers. Teve até um momento que ele tava do lado da minha família, mas eu não percebi isso. Eu só fui perceber na hora que ele tirou a máscara. Eu gravei esse show de rock, foi muito bom, foi muito de boa. E cara, show de rock é uma experiência que eu acho que todo mundo devia ter, sinceramente. E é um show de rock, todos os shows de rock que eu fui tiveram experiências que eu não podia esquecer. Antes desse show de rock acontecer, eu tava bem desanimado, porque situações difíceis têm acontecido na minha vida. Situações difíceis quase sempre acontecem. Tem fatores aí na minha vida envolvendo relações minhas, pessoas que eu conheço que me faz sofrer quase todos os dias. Às vezes de saudade de alguém, às vezes de alguém que eu deixei de falar. Enfim, a vida é foda. E pra falar a verdade, eu não tava com muita esperança desse show de rock não. Porque o contexto é que eu fui depois de ter ido para um bosque de Campinas, que eu citei anteriormente. Aí eu achava que eu ia ficar tipo uns 20, 30 minutos lá e depois ia sair. Mas na verdade eu fiquei umas boas horas lá. Eu decidi tomar atitude, falar com os cosplayers, tirar foto com os cosplayers. E se não fosse por mim, meio que quase não existiriam essas fotos aí que vocês já viram. Porque eu meio que tive que caçar esses cosplayers sozinho pra querer tirar foto. Eu tomei atitude, eu levei vantagem. É foda. Eu tomei atitude, eu queria agir, eu queria ser diferente, enfim, valeu totalmente a pena. Porque se eu não tivesse agido, eu não teria visto o Fresh em palco, como ele tá aí nessa foto que eu tô mostrando pra vocês, e eu não teria conseguido chegar até ele naquele momento. Como eu já disse pra vocês, eu sempre fui muito fã do Colônia Contra-Ataca, Sr. Wilson, Freaking Fucking Games. Eu sou muito fã de Patrol, sou muito fã do Corey, que são caras que já apareceram nesses vídeos aí. E enfim, eu gostava muito dos FFGs, tanto é que eu assisti e eu acompanhava o Colônia Contra-Ataca por causa dos FFGs mesmo, onde o Wilson trucidava os jogos ruins, tipo James Bond e essas paradas aí.
E eu gostava muito do Dirt Fresh, daquele vídeo do Metal Gear NES que eles tinham. Eu assistia todo dia. Mas teve uma época que eu fui parando, aí veio alguns outros problemas familiares, problemas na vida, enfim, coisas que foram acontecendo aí gradativamente que me fizeram afastar desse canal. E daí depois eu comecei o meu próprio canal e, cara, aquele momento pra mim foi quase como se tivesse reacendido uma chama, uma coisa, uma esperança, sabe? Porque antes disso, antes de eu ter visto Fresh, meio que a minha vida pessoal é justamente não ter vida pessoal. Porque basicamente o que eu faço é, eu desenho, aí depois eu produzo, faço alguma coisa, eu assisto jogando foda-se, Dexter, Better Call Saul, mas sendo bem sincero, viver pra mim, eu não consigo decidir exatamente o que fazer, porque é como se viver fosse um ato de serviço, sabe? É como se viver fosse algo que eu faço pra produzir e ajudar os outros, sabe? Por mais que eu acabe não ajudando ninguém, eu acabe só produzindo mesmo. Então é como se, tipo assim, eu não vou me jogar da ponte porque eu vou assistir mais um episódio de Dexter. É basicamente isso, é assim que eu sempre vivi. E tem sido assim faz uns 2 anos. Eu lembro exatamente como isso começou, como que isso aconteceu, mas eu não vou entrar muito em detalhes. E basicamente o encontro do Fresh pra mim significa tudo. Cada comentário, cada like significa tudo, porque eu vivo pra produzir, eu vivo pra me esforçar. É tudo que eu conheço, é tudo que eu faço, é escrever, desenhar e fazer coisas novas, fazer vídeo no YouTube. E eu pago de emo porque eu passo lápis de olho, mas isso é mais para uma impressão artística que eu faço nos meus vídeos. E assim, ver o Fresh meio que reacendeu uma chama em mim, porque o Fresh ele não exigiu nada, ele não pediu nada, ele só me viu. Ele provavelmente já cumprimentou fãs antes, tanto é que ele mesmo concordou em gravar um vídeo que eu gravei, que é um presente que eu vou deixar pra vocês verem no final, que é o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida. Mas assim, basicamente antes de ver o Fresh, e antes do show de rock, e antes de gravar um vídeo, antes de desenhar, antes de escrever, porque eu gosto de escrever histórias, eu gosto de fazer meus próprios personagens, eu gosto de fazer o que a fandom popular chama de OCs, que são basicamente Original Characters, que são personagens originais que você cria e que acabam se tornando suas próprias OCs porque eles não são oficiais na ficção ainda. Tipo, sua OC não é popular o suficiente para ver o Goku, por exemplo, porque você não é um autor profissional, meio que seu mangá ainda não foi vendido pelo capitalismo, mas enfim, eu basicamente gosto de fazer OCs, eu gosto de desenhar, eu gosto de ir em show de rock, gosto de escutar música, gosto de gravar vídeo, gosto de produzir. E esse momento pra mim com o Fresh significou tudo, simplesmente tudo, porque antes de ir nesse show de rock, antes de ver ele, não tô falando que eu vivo por ele, não é nada disso, mas é que antes de ir num show de rock, antes de desenhar, antes de escrever, antes de pensar em criar um personagem novo, antes de fazer mais um vídeo, editar mais um vídeo, colocar mais uma música em mais um vídeo, eu não existo. Eu literalmente não existo. Eu sou um cara bem sozinho, bem solitário. Eu não tenho quase nenhum amigos de verdade assim, que você pode chamar de amigos, tipo um irmão. Eu tinha uma irmã, mas ela acabou viajando pra Campinas não, Sumaré. E a gente não se vê mais, a gente nunca foi muito próximo. E essa interação nunca representou nada, quase nada na verdade, porque a gente continua longe até hoje. A gente praticamente não fala. E eu sempre fui assim, sabe, meio resignado, meio na minha, meio resoluto, mas é como se eu não vivesse antes de vocês. É como se eu não vivesse antes de ler mais um comentário. É como se eu não vivesse antes de postar mais um vídeo. É como se eu não vivesse antes de ver o Fresh. E ver o Fresh pra mim significou tudo, porque ele é um cara que tá muito além de mim. Ele tá anos luz além de mim, ele é um cara muito mais da hora do que eu.
E significou muito pra mim porque eu nunca pensei que eu fosse ver ele pessoalmente, eu nunca pensei que eu fosse ter esse encontro pessoalmente. E meio que foi tão inesperado que eu quase nem reagi, sabe? Tipo, eu aproximei dele, eu disse oi pra ele, perguntei, é você mesmo? Eu sou seu fã, assisti todos os vídeos do Colônia Contra-Ataca. Aí ele disse, não, pô, sou o Sr. Wilson, sou o Sr. Wilson. Não, pô, sou o Fresh mesmo, sou o Fresh da Venete, eu interpretei outros personagens, enfim. Eu fiquei incrédulo. Eu falei, meu Deus, isso tá acontecendo, é real, sabe? Eu não botava fé que era real, mas era real. Aos poucos eu fui percebendo que era real e que ele tava na minha frente mesmo. E ver ele, cumprimentar ele, tirar foto com ele, gravar um vídeo com ele e ver os comentários dos meus vídeos, desenhar para os meus vídeos, editar para os meus vídeos, tocar música para os meus vídeos, fazer tudo que eu posso fazer para divulgar para as outras pessoas é talvez uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, uma das melhores coisas que já aconteceu comigo. E eu não sei o que eu faria se eu não fosse essa pessoa que eu sou hoje, porque sem isso, sem os vídeos no YouTube, eu não sei o que eu ia fazer, eu não sei que vida que eu estaria levando agora se eu não escrevesse, se eu não fizesse nada. E enfim, é basicamente isso. Ver o Fresh foi mágico e eu dou todos os meus agradecimentos a ele. E eu até voltei a ver Colônia Contra-Ataca esses dias, só por causa dele, enfim. Eu vou deixar vocês aí com esse último vídeo especial. Tamo junto, até a próxima. Meu sonho se realizou, tô vendo o Verde Fresh na minha frente. Fresh, vai se fuder! Vai!